Antônio Augusto Brasil Carus. Nascido em Alegrete, em 6 de novembro de 1934. Filho de Riperto Carus com Henriqueta Brasil Carus. Formado pelo curso de Agulhas Negras no Rio de Janeiro. Militar reformado, Coronel Brasil Carus foi prefeito de Uruguaiana de 1976 a 1985, nomeado pelo então regime militar, e voltou ao cargo do Executivo Municipal democraticamente através do voto popular no período de 1989 a 1992. Foi vereador, secretário de governo em várias pastas, vice-prefeito e também deputado estadual. Coronel, quem é Antônio Augusto Brasil Carus? Bem, eu só vou acrescentar aí nessa citação de cargos que exerci, um cargo que eu gostei muito de exercer, que foi de secretário estadual dos transportes, porque naquela época, né, foi no governo de Amaral de Souza. Eu tive a oportunidade de voltar um pouco à Secretaria do Transporte do Estado para a fronteira oeste, uma vez que naqueles governos daquela época se importavam mais com a região central do Rio Grande do Sul e o litoral, né? E eu entrei e trouxe a tal de Cíntia, Companhia Intermunicipal de Estradas Alimentadoras, que foram criadas por mim para cuidar das estradas municipais. E uma das cidades contempladas foi a minha cidade de Alegrete, porque realmente não havia investimento quase nenhum do governo do estado nessa região aqui da fronteira. O que mais que eu posso dizer? É uma vida tão longa, né? Tão cheia de idas e vindas para mim que é meio difícil eu condensar tudo, mas posso dizer assim, tentando resumir, que eu nasci no Alegrete, né? Família pobre, minha mãe era costureira, não é? Costurava para fora, e ela, uma coisa que eu nunca esqueci, mas me emociona muito, é que eu, não é? Era encarregado de, quando ela terminava os vestidos, ela mandava eu fazer assim, colocava uma toalha, o vestido em cima, fechava e dizia assim para mim: Antônio Augusto, vai entregar esse vestido lá para a dona fulana no centro da cidade. Tu me volta com essa toalha e com dinheiro. Frequentemente, em rodas de conversa, o Coronel Brasil Carus, ele diz que não gosta de falar que é de Alegrete para não se exibir. Para não me exibir, né? Mas como que o alegretense Carus veio parar em Uruguaiana? Pois olha, eu acho que foi em função da minha profissão, né? Porque em Alegrete eu prestei concurso para a escola preparatória de cadete de Porto Alegre. E dali depois de terminar o curso ali de 3 anos, eu fui para a Academia Militar das Agulhas Negras. Quando me formei lá, tinha que escolher a cidade, porque era chamado pela ordem de classificação no curso para escolher a cidade. O primeiro da minha turma, ele chegou, que era nordestino, e escolheu Uruguaiana. Foi aquela surpresa para todo mundo. Achei que ele escolheu o Rio de Janeiro, onde tinha cargos importantes. E ele disse: não, eu escolhi lá porque eu sou muito amigo do Carus. E eu sei que o Carus vai para lá. Não deu outro. Na hora que chegou a minha vez, eu era o 6º, estava a vaga ainda para mim, eu escolhi aqui. Vim para Uruguaiana, sem conhecer Uruguaiana. Cheguei aqui, gostei muito da cidade. Gostei tanto que casei 2 vezes aqui. Casei 2 vezes e acabei prefeito de Uruguaiana, não é? Primeiro nomeado, mas depois, quando eu pude escolher o que fazer na minha vida, e houve uma eleição aqui para prefeito, eu me candidatei. E deu certo, me elegi. O que Carus viu e viveu em Uruguaiana? Olha, é uma história bastante longa. Eu vim, como disse, né, porque concluí o curso da Academia Militar e escolhi Uruguaiana. Cheguei aqui e gostei muito da cidade. Primeiro pelo povo daqui, maravilhoso, né? Pelos amigos que eu fiz, depois pelas pessoas que eu conheci, que me deram os filhos, que eu tenho 4 filhas, né? E principalmente eu vi o seguinte, que aqui é uma cidade fronteiriça que representa muito para o Brasil, até porque
como área de segurança, que foi considerada, agora não existe mais isso. Mas realmente naquela época, quando havia aqueles conflitos, né, entre fronteiras aqui com a Argentina e com o Uruguai menos, havia necessidade talvez de haver aí uma classificação de área de interesse de segurança nacional. E eu vim para cá nessa condição. Depois, então, quando eu pude escolher o que fazer, quando terminei isso e voltei a trabalhar no Exército, né, na hora que eu pude escolher, eu escolhi Uruguaiana porque até tinha uma tia minha aqui, a tia Conceição, que foi muito boa para minha mãe. Ela era uma pessoa de Poços, tinha campo aqui perto, e ela ajudou a me criar, né? Então eu vim para cá por causa da tia Sessão. Como foi a tomada do poder em Uruguaiana nos anos de 1964? 64. Bem, isso aí é um episódio que eu já coloquei até em livros que eu escrevi por aí. Foi o seguinte, ó, eu estava servindo no 8º de Cavalaria. Majorzinho, acho que recém-promovido tenente-coronel. Nem acompanhava bem a política nacional. Estava vendo aquela história de derruba o presidente, assume um governo militar, aquela história toda. Quando eu estou assistindo televisão, na minha casa, eu e a minha senhora, minha esposa, que era Débora, o Jornal Nacional lhe deu assim, o noticiário local que existia. Diz, acaba de ser nomeado pelo presidente da República prefeito de Uruguaiana, considerada a área de segurança, área de interesse da segurança nacional. O major, eu estava recém sendo promovido, Antônio Augusto Brasil Caruso. Eu achei aquilo estranho. Fiquei pensando, por que eu, né? E aí tentei ligar para algumas pessoas, não souberam me informar, principalmente o prefeito que estava aqui, que era o prefeito que estava na época, né? Era já a área de segurança aqui, e ele não soube me informar. No outro dia, eu tinha que me apresentar em Porto Alegre. Fui lá e ninguém me disse por quê. Estava reunido no Palácio Piratini, as lideranças daqui que foram convidadas, o comandante do 3º Exército, e eu cheguei ali, terno civil já, constrangido, porque eu não era acostumado às lides políticas da época, né? Nem estava por dentro do que estava vendo. Já estava minha mãe ali, uma tia minha, aguardando. E aí, na hora leram o decreto do governador e eu assumi. Assumi e vim para o Uruguaiana. Junto comigo vinha o prefeito interino que estava aqui, Dr. Nilton Luzardo Rich, uma pessoa muito boa, já falecido. E ele veio de lá até aqui me explicando o que era governar uma cidade como Uruguaiana. Foi interessante. Que eu tive a sorte de contar com essa ajuda dele durante as 8 horas que duraram a viagem. Naquele momento, houve a tomada da prefeitura. Como foi o seu contato com o então prefeito? Bem, a tomada da prefeitura havia ocorrido bem antes, né? Em 64. E eu fui assumir como prefeito depois, nomeado em 89. Houve um espaço muito grande. Mas quer saber o que eu senti no momento, talvez, daquela ocorrência de 64? Dizer a verdade, eu fui surpreendido. Eu era um militar daqueles compenetrado, né? Abracei a carreira por acaso, porque eu era um guri pobre no Alegrete, fiz concurso para a Escola de Cadetes de Porto Alegre, passei, e aí deslanchei na minha carreira, vindo servir a Uruguaiana. Não tinha nada a ver com política. Me surpreendeu, cara, ver na televisão que eu ia assumir a prefeitura dessa cidade. No outro dia, viajei para Porto Alegre, cheguei lá, me apresentei no palácio do governador, estava lá o comandante do 3º Exército, os convidados do Uruguaiano, o prefeito que estava interino, Dr. Nilton Luzardo Rich, e eu, na hora de falar, vou dizer a verdade, não sabia nem o que dizer. Só disse que era uma honra, né, governar uma cidade como Uruguaiana, da importância que tinha, né, para a história até política daqui, considerado todos os fatos históricos que tinham ocorrido aqui, como a retomada de Uruguaiana, né? Na época a Uruguaiana estava ocupada por tropas paraguaias que haviam invadido. Veio Dom Pedro II, imperador do Brasil, de navio até Porto Alegre, com tropas brasileiras. De lá vieram a cavalo e de carruagem, chegaram aqui, cercaram a Uruguaiana e retomaram a Uruguaiana das tropas paraguaias.
Aquilo foi um fato importante na história e que eu me lembrei naquela hora que eu estava sendo nomeado dessa cidade, né? Mas abracei a causa com muita satisfação, conheci gente boa aqui, convoquei para trabalhar comigo como secretário só pessoas da cidade que não tinham exercido cargo político nenhum. Foi uma equipe muito boa, tanto na área de saúde, educação, administração, obras, tudo pessoas. Mas com isso não queria dizer que eu não achasse entre aqueles que eram políticos e que estavam exercendo cargo, não tivesse condições. É que eu quis renovar com tudo, né? Já que eu representava a renovação, né? E foi o que aconteceu, e graças a isso é que o povo do Uruguaiana me conheceu. Depois eu fui embora daqui, fui exercer cargo ainda na área militar, né? E quando voltei, foi que foi cogitada a ideia de me nomearem, de disputar uma eleição direta, né? Que eu também fiquei na dúvida se devia participar, mas como eu já estava meio parado na vida militar, né? Eu aceitei, disputei uma eleição, tinha 5 minutos na televisão, eram 30, né? Os outros 25 eram dos outros partidos que se uniram numa coligação, gente muito boa, meus amigos até, e eu consegui vencer a eleição com 64% dos votos. Sinal de que eu acho que o povo estava querendo uma renovação mesmo, né? Talvez, e olhar em mim alguém que não tinha participado ainda da política, né? Poderia representar aquela renovação. Foi o que ocorreu. Essa história da minha relação com o então prefeito da época, o Isabelino Abad, né? Um homem muito modesto, muito simples, pobre mesmo, que ele era considerado uma pessoa pobre, mas foi eleito prefeito de Uruguaiana, né? Então, quando eu em 64 recebi ordem de entrar na prefeitura, vindo com uma tropa aí, só que eu não entrei com a tropa, cheguei lá pelos fundos, pedi que eles ficassem na rua, entrei sozinho pelo pátio, vim até o gabinete dele, entrei, ele estava sentado, estava todo o secretariado dele, e ele disse: capitão, eu já estava lhe esperando. Estava lhe esperando. E levantou e começou a arrumar as coisas. Eu digo: estou à sua disposição, diz ele para mim. Posso lhe acompanhar? Eu disse: faz favor, prefeito. E aí, no que saímos assim, perto da porta, disse: para onde o senhor está me levando? Eu digo: para o quartel do 8º. O senhor sabe por que eu estou sendo preso? Eu digo: olha, eu não sei se o senhor está sendo preso. Eu recebi ordem de levar o senhor para o quartel do 8º. Feito isso, chegamos lá, o comandante da época estava sentado, era a hora do café da manhã, e disse: capitão, traga o prefeito aqui para minha mesa, tomar café comigo. O cara foi muito bacana até. Aí foi o que aconteceu, o Abad ficou hospedado no apartamento que tem para o comandante, em situações extraordinárias, quando ele tem que ficar de prontidão, tem um quarto para o comandante. Esse quarto ele colocou à disposição do seu Isabelino Abad. E daí para diante, por pouco tempo ele foi liberado, né? E só fui encontrar com ele posteriormente, quando eu fui eleito pelo PDT, partido dele, né? do Abad. E aí eu me lembrei, agora está na hora de eu resgatar a história política dele. Fiz isso, e ele, no discurso dele, ele disse isso, que me emocionou muito. Ele disse: o mesmo capitão, vou até achar graça para não me emocionar, disse assim: o mesmo capitão que um dia me retirou daqui, isso ele falou ali no gabinete do prefeito, onde eu estava de prefeito, e estava nomeando ele meu secretário. O mesmo capitão que um dia me retirou daqui e me levou para o quartel do 8º, detido, hoje resgata a minha história política e me traz para ser seu secretário municipal. Eu quero agradecer a ele isso. Poxa, aquilo ali foi bravo. Um fato marcante na vida do Carus em Uruguaiana, que não precisa ter sido político. Que não seja político? Pá, puxa, eu não sei. Bueno, eu acho que talvez tenha sido o fato de eu ter constituído aqui a minha família, né? Que eu tenho 4 filhas mulheres, 11 netos, todos nascidos aqui, né? Então, isso marcou. O que mais te emociona? O que mais te emociona em Uruguaiana? Eu acho que é isso que eu estou falando, né? Bom, última pergunta então. Tá bem. O que significa a vida?
O quê? O que significa a vida? Tá, isso aí vai me emocionar muito ainda, porque eu tô com 88 anos, né? Já vivi muito e passei por tudo, né? Desde a minha infância pobre, não é a vitória que eu conquistei, o ingressar no Exército, numa escola de cadetes, por esforço próprio, sem cursinho para fazer o exame de admissão. Tudo isso aí marcou muito na minha vida, principalmente quando eu vim para cá, que eu escolhi a primeira cidade uruguaiana para servir, quando me formei. E aqui vieram depois as minhas filhas, as 4 filhas, meus netos, e isso tudo, quando eu lembro, eu me emociono muito, sim. Saber que Uruguaiana tem esse significado para mim. Foi o primeiro lugar que eu escolhi para servir logo que me formei na Academia Militar, e depois tive todas as minhas 4 filhas aqui, todos os meus netos. Isso, para mim, marca muito. Mas não esqueço nunca do meu Alegrete, né? Que eu já nasci.